Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eu coloquei o título dessa mensagem de Justa Herança. 2 Samuel 4, 4 diz bem assim, a minha tradução: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora eu quero que você me acompanhe no capítulo 9 também, no versículo 7 ao 9. 7 ao 10. Capítulo 9, versículo 7 ao 10 diz assim: Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque lhe serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará para sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Zibá, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para que recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, sentará para sempre à minha mesa para comer. Amém? Deus é bom, Deus é justo, não é? O tempo dele sempre confirma. Eu escutei uma história uma vez que eu achei muito interessante. Havia um construtor muito generoso, um construtor muito bom. E você sabe que o empresário, um dos segredos da afinação de um empresário bem-sucedido são os seus funcionários. Se ele souber escolher bem os funcionários e valorizar a mão de obra, ele vai ter sucesso nas suas obras, não é? Eu lembro no hospital que eu trabalhei, tinha 1.000 e poucos funcionários. Aí alguém na recepção, se não estivesse bem humorado no dia, quando chegasse um paciente, os familiares de um paciente, e essa pessoa, o recepcionista, fosse estúpido, grosso, aquela pessoa ia sair daquele lugar dizendo: aquele hospital não presta. Isso é, colocando por terra mais de 100 anos de tradição e trabalho, por causa de uma pessoa que estava mal-humorada, um funcionário que não acordou bem naquele dia. Então esse homem dessa construtora, ele tinha um funcionário que era exemplar, um homem caprichoso no serviço, não aqueles que ficam deixando o rabinho em toda a obra, mas um homem zeloso, um homem caprichoso. E chegou o dia da aposentadoria daquele homem, e ele já não queria realmente, depois da sua aposentadoria, trabalhar mais. Então esse construtor, o dono da construtora, chama esse funcionário e fala para ele: olha, em nome não só da nossa aliança aqui todos esses anos, mas também da amizade que nós desenvolvemos aqui, eu gostaria de pedir mais um favor para você, ou mais um serviço para você. Ele: olha, eu estava ansioso, eu não vi a hora de eu terminar esse último serviço aí, e você vem me pedir mais um serviço. Olha, em nome da nossa amizade e de tudo que aconteceu até hoje, dessa fidelidade, eu queria pedir mais uma coisa para você. Eu tenho uma casa para construir, uma casa grande, mas eu queria uma pessoa de excelência para fazer. E eu escolhi você para fazer essa casa, eu não posso confiar mais em ninguém, porque a tua qualidade é incomparável. Daí, constrangido, o homem aceitou. Só que dessa vez ele estava azedo, como diz aqui em Curitiba, emburrado, com a tromba lá no chão. E ele não fez o serviço de qualidade que ele era acostumado a fazer. Ele fez aquele serviço
que parecia que ele estava com fome o dia inteiro e à noite deram comida cheia de pimenta para ele. Ele era obrigado a comer, mas rangendo os dentes, brabo, ansioso. E ele fez um serviço às pressas, um tanto relaxado. O último serviço dele, ele fez um serviço chateado. E não entregou o serviço da mesma qualidade que antes. Então o patrão dele, quando ele chega para o patrão dele e coloca a chave nas mãos do patrão, o patrão pega aquela chave e fala: em nome da nossa amizade, de tudo que a gente passou, eu não tenho como retribuir tudo isso. Então essa última casa que eu pedi para você construir, é uma casa que eu estou entregando para você. Estou presenteando a você em nome de tudo isso. Aquele homem não podia falar que ele fez tudo de mau grado, e rabugento, e pesado tudo aquilo, mas ele repensou o fato dele ter feito isso relaxadamente. Às vezes você está arando uma terra que poderá ser sua. Às vezes você está querendo entregar os betes de algo que Deus colocou nas tuas mãos. Às vezes, meu irmão, nós temos que fazer e servir com tanto amor, como se tudo aquilo dependesse da gente. Ontem eu acordei pela manhã, depois de muitas lutas, né? Acordei pela manhã, eu acordo sempre muito cedo. E quando eu sentei na cama, veio uma voz no meu ouvido e disse 2 vezes bem alto: abandonado, abandonado. E uma coisa que eu aprendi, assim como eu fui adotado, eu aprendi a não abandonar ninguém, independente do que a pessoa faz. E essa criança que você cuida hoje, pode ser o seu patrão amanhã. Essa criança que você zela, cuida hoje, paga o preço, pode ser o seu sustentador amanhã, pode ser o seu pastor. Uma vez eu ouvi o pastor Daniel, filho do pastor Luizano da 10ª igreja, lá no ITQ, na época, na sala de aula, estou falando para você de 2002, 2003, quando ele disse, crescendo como um filho de pastor, criancinha, as pessoas chegavam, ainda mais naquela época, chegavam e cumprimentavam os adultos, cumprimentavam o pai dele, mas não cumprimentavam ele porque ele era criança. E ele falou: gente, cumprimente as crianças, cuide das crianças, zele pelas crianças. E o pastor Rogério, numa mensagem um dia, ele disse: criança não é o futuro não, criança é o presente. Cuide das crianças, procure fazer tudo isso. E aí nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser zelosos. Eu lembro um dia, um homem chamado Edson Taborda, quando eu era pastor auxiliar ali na quadrangular aqui do Sabará mesmo, ele chegou para mim e falou: pastor, estou frustrado, cara, eu só tenho esse sapato, eu só tenho essa jaqueta. Lembra aquela jaqueta do Alberto? A jaqueta do Alberto que era cheia de fio para puxar uma jaqueta até aqui. Era quente, era barato e era o que prestava. E ele tinha uma verde meio desbotada e um sapato com a sola bem gasta. E ele disse bem assim: eu só tenho esse sapato, eu só tenho essa jaqueta. Eu falei: irmão, Deus pode mudar a tua realidade. E Deus pode fazer isso assim, assim, assado e várias situações da vida. Mas eu sempre me dei bem com ele. Então, ele, passado um tempo, eu vi ele naquela adrenalina para lá e para cá. Eu falei: o que você está fazendo da vida, rapaz? Deus me deu um dom, pastor, o dom de vendedor. Falou: que benção, eu estou indo para o Paraguai e eu estou trazendo chaveiros. E eu estou abastecendo as lojas com chaveiros. Falei: que benção. Passado mais um tempo, eu encontrei com ele de novo. Pastor, o negócio está girando, que é uma maravilha, estou vendendo várias coisas, olha aqui, ó. Eu falei: então, eu queria ver se você não vendia caneta. Não, vou ofertar essas canetas para a igreja. Ofertou não sei quantas canetas para a igreja. E depois de um tempo ele disse: pastor, tem gente devendo para mim, que é um horror. Tem um cara que está devendo 90 mil para mim. E a familiar próxima. Eu falei: então não basta ser só vendedor, né? Tem que receber também. E ele desse jeito, daqui a pouco ele construiu uma loja, daqui a pouco ele construiu um barracão, tem um estoque hoje incrível, e é uma pessoa absurdamente bem sucedida na vida, no seu casamento, os seus filhos. Mas esse homem, um dia ele foi um dependente químico, e alguém pegou ele e internou numa comunidade terapêutica.
ele se tratou uma vez, primeira vez que ele foi internado, e hoje, há mais de 6 anos, ele paga o aluguel de uma comunidade terapêutica, sozinho. E ainda dá vários auxílios, motivando e fazendo as coisas ali. Às vezes alguém pode pensar, é só um nóia, é só uma criança, ou é só alguém que não sabe falar direito, é só um velho, uma velha, é só isso, é só aquilo. Mas o mundo dá voltas, e muitas voltas. Temos que ser zelosos, temos que cuidar com as pessoas ao nosso redor, independente do que elas são ou foram, para que elas não se machuquem através da gente. Se como cristãos esquecemos o que nós fazemos, tem que ser em memória de Jesus, a tomar posturas corretas, para que sejamos incentivadores para fazer isso. Senão nós iremos falhar na obra e em tudo mais. O mundo pode ser injusto, as pessoas podem ser injustas, mas nós temos que tomar cuidado para não sermos injustos e causarmos dor às pessoas. Mefibosete foi vítima de um avô atrapalhado, que pensava só em si. O nome do avô dele era Saul. E na primeira batalha que ele venceu, em vez de ele entregar as honras para Deus, ele construiu um monumento em honrarias próprias. Um avô atrapalhado. Ele foi vítima de um pai atrapalhado, que dividiu o reino. Jonatas também não concordava com o pai, e o seu comportamento ajudou a dividir o reino. Mefibosete foi vítima de uma ama, uma mulher que vivia somente para zelar dele e cuidar dele. E ela foi descuidada, porque quando a notícia de Saul veio, a notícia de Jonatas veio, que eles haviam falecido, essa mulher quis fugir, e o menino tinha 5 anos, e algo aconteceu ali pelo descuido dela, segundo a Bíblia, que esse menino acabou quebrando os 2 pés, e acabou ficando aleijado, e depois disso, acabou perdendo toda uma herança real, terras, palácio, seja o que for, esse menino perdeu, e ele teve que ser adotado. Com 5 anos recebeu a notícia de que seus pais morreram, e que provavelmente ele viveria uma vida de servidão. Há pessoas que eles não têm muita coragem de levantar a cabeça, não têm ousadia, porque desde pequeno foi colocado no lugar e foi lhe dito: você não é nada, nós somos pobres, você nunca será nada, você é isso, você é aquilo. E essa pessoa tem encalacrado isso na sua mente, uma falta de reação, porque qualquer atitude de ânimo, de esforço, era encarado como se você fosse uma pessoa metida, como se você não merecesse nada disso. Isso é, talvez alguém quebrou seus pés. Talvez alguém quebrou seus pés. Talvez as notícias que você recebeu nos últimos dias sejam notícias de tragédia, sejam calamidades, sejam ameaças. Talvez, meu irmão, era para você morar num palácio, morar num bairro especial. Talvez você seria um médico renomado, porque alguém pagou mais de 10 mil de faculdade para você no mês, e tantas coisas assim. Mas alguém atentou contra a sua vida. Mas escute, diante de Deus, o que eu tenho para falar para você. Um recado dele para você. Há uma herança muito grande para você. Há uma herança maior para a tua vida. Há uma herança poderosa para você, e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar os teus frutos. Ninguém pode tirar tudo que você semeou no reino de Deus. E ninguém pode afastar você do propósito de Deus. Somente você. Somente você. Esse Senhor
o justo juiz, que independente das ameaças e injustiças que nós sofremos, Ele como justo juiz, Ele para cuidar da gente, Ele é um leão. Ele para nos amar, Ele é um cordeiro. Mefibosete, eu tenho que dizer para você que você nunca foi esquecido de Deus, por mais que esqueceram de você, por mais que você foi uma pessoa muito abandonada. O Senhor é pai dos órfãos, e você, segundo a palavra de Deus, precisa aprender a vencer o gigante da rejeição. Na Bíblia aqui, Davi tipifica o Senhor Jesus. O coração de Davi era segundo o coração de Deus, um coração generoso. Davi tinha suas limitações, erros, como qualquer um de nós, mas Deus não tem limitações. Davi podia ter as suas falhas, cobiças, tropeços, mas Deus não tem tropeços. E Ele sempre vai usar pessoas segundo o coração dEle, isso é, pessoas que se importam. Mefibosete, Deus está te buscando para te entregar uma herança que você tem direito. Jesus está voltando. Zibá era um servo de Davi e foi questionado sobre essa casa de Saul. Davi olha para ele e fala: tem alguém aí da casa de Saul para que eu possa honrar a memória de Jonatas, a quem me ajudou no momento difícil? Saul representa Adão, aquele que não honrou, aquele que caiu, aquele que levou a morte, levou a desgraça. Mas Davi, ele tipifica, ele representa Jesus, aquele que nos restitui, aquele que é o justo juiz. Mas se nós na prática formos falar de justiça, nenhum de nós merece, não há dignidade nem em mim nem em você, mas nós precisamos ter uma postura de fé. E o que é fé? Senão viver confiando hoje, sabendo que Deus vai nos explicar amanhã. Zibá contou para Davi que Jonatas tinha um filho na terra de Lodibar, que morava de favor na casa de Maquir. Mefibosete, ele não sabia de herança nenhuma, porque tudo foi muito confuso. Ele só era um homem aleijado, mas ele não sabia. Mas Deus estava trabalhando ao seu favor todo esse tempo. Só se mantém no lugar de autoridade quem tem a humildade de não ficar derrubando os outros, de não abandonar ninguém. Você tem um gigante da fidelidade de Deus na sua vida, que luta a seu favor. Deus está trabalhando por você, e às vezes aparecem notícias, de uma hora para outra, que mudam a nossa vida. Notícias de uma hora para outra que transformam toda a realidade da nossa vida. O pastor Rogério Amorim contou, a esposa dele trabalhou 16 anos como diarista para pagar o aluguel da casa deles, porque o terreno que ele tinha, ele havia ofertado também para a igreja, para construir, ou se não me engano, para pagar as tesouras do templo, ou foi algo desse jeito. E ele conta que ele não pôde ir para um congresso ou convenção que ele precisava ir, porque ele não tinha nem gasolina para colocar no carro. Ele orou a Deus, foram dias difíceis, e ele mesmo conta que por mágoa ele tomou uma postura. Mas foi interessante o testemunho que ele contou depois de um tempo. Isso é fé, né? Das posturas novas que ele tomou. Ele disse que ele descobriu uma herança dele lá em Portugal. E houve toda a disponibilidade dessa herança na vida dele. E nos momentos difíceis da vida dele, ele recebeu uma herança direto de Portugal. Meu irmão, o dia de Mefibosete chegou de uma hora para outra. Assim como as boas notícias na minha e na tua vida também chegam de uma hora para outra. Assim como o quadro da nossa vida
ele muda de uma hora para outra. E eu já contei aqui, eu lembro quando eu fui pressionado, perseguido, ameaçado por 2 homens que queriam comprar o terreno da igreja, queriam me dar um dinheiro e fizeram uma pressão. Já que eu não queria vender, começaram a rodear, ameaçaram invadir, ameaçaram uma série de coisas. Tentei falar com várias pessoas e não deu certo. Durante 4 meses, eu fiquei jejuando, orava, falava com Deus, andava esperto na rua, até que de uma hora para outra, o quadro mudou. Uma pessoa de autoridade apareceu e falou: pastor, a partir de hoje, juridicamente, esse problema não é mais seu. Eu vou representar você e vou colocar essas pessoas no lugar. Porque eu não quero o mal de ninguém. Mas a justiça de também não incomodar, aquilo que está sendo feito correto, ela é conveniente. De uma hora para outra o quadro mudou. É de uma hora para outra que aparece a casa própria e a oportunidade para você. É de uma hora para outra que você que está solteiro já há 1.600 anos, que pensa assim: ah, meu Deus do céu, aqui já era, acho que aqui, você que está solteiro já desde a pré-história, é de uma hora para outra que aparece uma pessoa para você e dá um sorriso diferente. De uma hora para outra, é uma pessoa que você pensa assim: ah, é muita areia para o meu caminhão. Mas daí você pensa: vou fazer umas 4 viagens. É de uma hora para outra que as realidades mudam. Aí quando passa 3 anos, 5 anos, você está lá. 2 casais de gêmeos. Uma casa, um marido ou uma esposa. Você está lá e você pensa bem assim: Senhor, os desafios só mudam. Mas como você ama, né? Como você ama. É de um dia para o outro que as coisas acontecem. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. O Senhor diz, né? Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Sabe o que ele está falando aqui? Ficar firme. Deus chama eu e você para termos um coração nobre. Por quê? Porque Ele nos chama para viver na casa real todos os dias. Todos os dias sentado na mesa real. A herança, ela será restituída, mesmo que Adão tenha feito o que ele fez. A herança será restituída. O Senhor é a nossa herança. Ter um coração nobre significa ter um coração do céu. E quando você faz o seu melhor aqui, meu irmão, você chama a atenção dessa herança. E Deus vai honrar a tua vida. Deus vai indenizar os teus passos. Seja qual for o sacrifício, Ele cuida de mim e de você, e inclusive de cada um. Hoje, eu e você temos a oportunidade de estar à mesa diante dEle, pelo menos uma vez no mês, na Santa Ceia. Mas nós temos a oportunidade, de um lugar mais íntimo ainda, de estar na sala real, todos os momentos em que nós falamos com Ele, diante do trono dEle. Tenha um coração perdoador, tenha um coração nobre. Jó foi um homem que no auge da sua dor, ele disse que os acusadores dele não viriam. E quem lhe dera fosse dado uma pena de ferro, uma placa de chumbo, para ele deixar registrado que o Redentor dele vive. E que por fim se levantará sobre a terra, e ele o verá. Isso aconteceu ou não? Aconteceu, não é? Se anime, meu irmão, porque esse Redentor, ele vive. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, agitado desse jeito, preso somente nas coisas aqui. Crede em Deus Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estava dizendo para vocês, mas eu vou para lá, e eu vou preparar morada para vocês, e depois eu vou vir buscar vocês. Não se turbe o vosso coração, não desanime. Deus está olhando para você. Deus está chamando você a participar dessa mesa. Isaías, capítulo 49, versículo 16. É uma profecia, diz assim: pode uma mãe abandonar o filho que ela ainda amamenta? Pois ainda assim, diz o Senhor,
eu nunca vos abandonarei. Tenho o vosso nome escrito na palma das minhas mãos. Aquela cruz, aqueles pregos, tem o meu nome, tem o teu nome, e Ele nunca vai nos abandonar. Se o inimigo fala 2 vezes que você é abandonado, 3 vezes o Senhor vai falar para mim e para você que Ele nos ama. Guarde isso no teu coração e tenha coragem de ter um coração nobre, mesmo nos momentos mais extremos da sua vida. Deixe Ele ser Deus na sua vida e não cometa a soberba de querer ser Deus próprio da tua vida. Confia em Deus e Ele vai consolar o teu coração, Ele vai consolar a sua vida, porque existe um gigante dentro de você que se chama fidelidade de Deus, que nunca vai te abandonar. Existe um gigante, e a Bíblia testifica que maior é o Espírito Santo que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Ele está chamando você para descansar na paz dele e não ser tão provocável assim. Ele está chamando você para viver em memória dele e ter um coração nobre nas tuas escolhas. Ele nunca vai faltar comigo e com você. Eu já tive o direito de processar pessoas, e várias pessoas. Eu nunca processei ninguém. Eu já tive o direito de pegar terreno de pessoa que foi vendida promissória, e a pessoa deixou de pagar depois de um tempo. Mas não vou processar ninguém. Se fosse uma empresa, uma multinacional, era outra ideia. Mas para isso não. Até de carro, de pessoas que lograram, agiram de má fé 2 vezes. Mas, meu irmão, o Senhor nos indeniza. Tenha um coração nobre. A herança, ela vem. Ela vem. Não deixe o inimigo te distrair. Pastor Rogério conta uma história que eu guardei no meu coração. Eu já contei algumas vezes na igreja. Que quando ele fazia parte do Conselho Nacional, ele tinha que viajar o mundo para representar. A Quadrangular está em 156 países do mundo. 146, desculpe. E ele tinha que viajar o mundo representando a Quadrangular aqui do Brasil, que se eu não estou enganado, é perto de 40 mil templos. E um dia ele foi na Espanha. E antes de ser proibido essa crueldade, ele quis conhecer uma tourada. E então, quando ele chega naquele estádio, ele vê um touro com aquele chifre bem grande, aquele animal pesando próximo de 1 tonelada, muito brabo, bufando, e que fizeram alguma maldade nele para que ele ficasse irado, descontrolado. E de repente, lá naquela arena, entravam-se alguns toureiros. E aquele touro ia para cima, e eles faziam malabarismos, e eles distraíam aquele touro e lançavam sobre ele uns dardos grandes assim, que eram coloridos na sua cauda. E o touro começava a sangrar e cansar. Com menos sangue no corpo, menos oxigênio, e você cansa mais. E depois os cowboys saíam dali e entravam os palhaços. E quando o touro vinha, davam cambalhota por cima do touro, desviavam, e o povo gritava, olé! O mundo faz assim, né? E aí quando o touro está com a língua de fora, cheio de dardos fincados nas costas e no corpo, humilhado, entra o toureiro. Aquele magrinho que deve pesar uns 50 quilos, molhado e sujo ainda. Com aquela roupa coladinha, aquela roupa a vácuo, aquele coletinho dele, aquele sapatinho do Moonwalker, e de repente vem o touro, porque ele tem uma capa, e pelo chacoalhar da capa, só que a capa, ela às vezes é amarela, ela às vezes é vermelha, porque o touro enxerga preto e branco, mas é pelo chacoalhar da capa que o touro vem para cima da capa. Então ele tira a capa e ele tem algumas espadas, e aquelas espadas ele vai fincando nas costas, tentando acertar o coração. E o touro vai, e o povo grita olé, até que o touro, uma hora ele não aguenta mais,
E ele simplesmente, depois de estar sangrando, depois de estar cansado, humilhado, com a língua de fora, tudo branco da baba, exausto, o touro cai de lado. E o toureiro venceu. E aí Deus veio ministrando no coração do pastor Rogério e disse assim para ele: esse touro é você, Rogério. Esse touro é você. Você tem um poder de 1 tonelada na tua oração. Mas você, Rogério, não vai direto contra o inimigo. O toureiro, você vai na capa. Aí Deus deu um versículo para ele, dizendo: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades, principados, governadores, dominadores do mal. Uma grande lição nós podemos aprender com essa história, que é muito bonita, mas que a prática dela desafia a nossa fé, desafia o nosso amor. Mefibosete, quando Davi chega para ele e fala: eu vou restituir tudo, você vai ter as terras do teu avô, de Saul, tudo que era do teu avô e do teu pai, eu vou restituir. Você vai ter funcionários, e os seus vão estar lá, vão trabalhar nessas terras, vão produzir, vão colher isso, e vai ser de vocês. Mas você, Mefibosete, vai viver aqui no palácio, vai comer todos os dias na minha mesa. E ele disse: quem sou eu, apenas um cão morto, para que receba alguma benevolência do rei? A humildade faz você chegar em lugares que você deveria chegar. Ele não enxergava o seu valor, mas o rei, que representa Deus ali, enxergava um valor a ser resgatado. Pessoas humildes são fáceis de conviver. Meu irmão, você tem uma herança. Aprenda a olhar melhor para esta herança e aprenda a olhar melhor para a bondade de Deus. Tenha um coração nobre. Não tenha medo de ofertar. Não tenha medo de ajudar pessoas. Há 20 anos quase, eu levo pessoas para a comunidade terapêutica, voluntariamente. E ajudo pessoas. Eu nunca cobrei R$1 para fazer um casamento. Aliás, já paguei para fazer muito casamento. Eu nunca cobrei para fazer nada. Nada mesmo dessas coisas. Eu estou explicando isso para você, para querer esforçadamente, talvez erroneamente, mostrar a minha boa vontade diante dessas coisas. E muitas pessoas que eu já levei para a comunidade terapêutica, no outro dia já estava fora. Às vezes chegava em Curitiba mais rápido que eu. Ou depois de tudo isso, davam de dedo na minha cara, dizendo que eu não tinha dignidade, o que eu não sabia que eu estava falando. E já fizeram vários absurdos para mim. Até roubar, até tantas coisas desse jeito. Mas nós não podemos perder a nobreza. Deus vai cuidar de cada um. Deus nunca deixou de nos abençoar, nos surpreender, porque é de um dia para o outro que as coisas mudam. É de um dia para o outro que as coisas acontecem. Deus nunca te abandonou. E não é no momento desse que Deus vai te abandonar, porque Ele sempre ouviu a tua oração, mas Ele tem a hora certa de te abençoar. E por isso Ele nos prepara em humildade, Ele nos prepara em administração, Ele nos prepara em muitas coisas. José foi um homem que ele foi vendido como escravo, que ele sofreu injustiças, calúnias, perseguições, e ele foi esquecido numa prisão por 2 anos, mas Deus nunca esqueceu dele. Quando ele saiu dali, e ele se encontrou com os irmãos dele, ele fez um teste no coração deles, e os abençoou. Porque quando os irmãos dele falaram algo para ele: olha a monstruosidade que nós fizemos com você, José. Olha o que nós fizemos com você, José. Sabe o que o José falou para eles? Tudo isso foi propósito de Deus. Hoje eu entendo que tudo isso foi propósito de Deus para que a nossa casa fosse preservada. Eu nunca ouvi a palavra ressentimento empregada a uma pessoa vitoriosa. Nem com Moisés, nem com José, nem com Jesus, nem com ninguém. Por isso que é em memória dele que nós buscamos ter um coração nobre. Eu, você e Cristo é glorificado na nossa comunhão e em tudo mais. Não tenha medo de amar. Não tenha medo de ter um coração nobre. Não tenha medo de fazer o que é correto quando as pessoas fazem algo errado.
Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo. Asaf, no Salmo 72, ele começa a ter um discurso na música, dizendo que parece que todos aqueles que são ímpios ultrapassam a sua vida, são prósperos, pessoas que avançam, parece que está todo mundo melhor e feliz, e você se arrebentando. E ele, nesse salmo, ele descreve essa canção, que parece uma canção de frustração, mas de um dia para o outro tem uma reviravolta, e ele escreve, parece que os ímpios prosperam. Aí, a reviravolta, no próximo verso ele diz: até que eu entrei na casa do Senhor, e vi o fim de todos esses, e vi o fim daqueles que amam ao Senhor. E aí ele começa, na outra metade do salmo, descrever as bênçãos da recompensa do Senhor. Nunca abandone o que Deus não abandonou. Amém? Nunca abandone o que Deus não abandonou. Pode ter certeza. Deus vai te honrar. E você não é um abandonado, uma abandonada. Onde estava Deus naquele momento, pastor? Ele estava com você. De alguma forma Ele estava com você. Teu passado talvez foi triste, mas o teu momento, ele é oportuno, e o teu futuro é promissor. Com Deus o teu futuro é promissor. Deus vai cuidar da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Deus vai cuidar de todo mundo. Todo mundo. Eu estava essa semana ajudando uma família, ajudando uma pessoa também, uma família. E foi todo aquele desgaste de alguns dias, né? E de repente eu atendendo a senhora, ela falou para mim assim: pastor, tudo isso que está acontecendo, Deus já me respondeu. Deus me respondeu duas coisas: vai dar tudo certo com relação a essa situação com o meu marido, com a minha família, tudo certo, não é para eu me preocupar com sustento, nem com isso, nem com aquilo. E Deus falou mais uma coisa para mim: que Ele vai cuidar dos teus filhos, e que o senhor pode ficar tranquilo. Eu falei: eu tenho descansado nisso há um bom tempo. Isso não significa que eu abaixei a guarda e deixo de guiar, porque é o Senhor que honra a nossa vida. E Deus se revela a cada um como Ele quer no seu tempo. Isso é, eu digo isso para você não desanimar, porque Deus, Ele ouve a tua oração. E Ele vai cuidar exatamente desse zelo ligado aos céus. A oração não muda a vontade de Deus. A oração desperta a vontade de Deus para as nossas vidas, que é o melhor. Pensamentos de paz têm a vosso respeito, e não de guerra, para dar o fim que desejais. Tenho certeza, Mefibosete, que a graça de Deus, ela vai abençoar, como já está abençoando a tua vida. Mas como diz Hebreus 10, que eu tenho tatuado na minha alma, Hebreus 10, capítulo 35 ao 39. Necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque o meu justo viverá a sua fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé. Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar as tuas ofertas. Deus vai honrar os teus sacrifícios. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar a tua postura nobre. Deus honra, porque quando você tem uma postura nobre, você está ligando algo poderoso nos céus, que será ligado aqui na terra. Estender o reino de Deus é exatamente colocar uma luz no meio das trevas. E Deus coloca eu e você às vezes em situações difíceis, mas nos coloca como luz. E toda vez que a gente se liga a Deus, nós temos as respostas de luz. Porque aqueles que viviam em trevas podem enxergar a verdade. Pode ter certeza, Deus tem uma herança para você. Deus não te esqueceu. E o que você está construindo, tome muito cuidado, porque é o que Deus quer te abençoar, né? É o que Deus quer te abençoar poderosamente. Eu lembro que eu cresci num bairro complicado ali. Saímos às vezes alguns ali de área de risco,
Eu não morava numa área de risco, mas alguns saíram de área de risco para morar no mesmo lugar. Então a violência ali, as situações eram muito complicadas, extremas. E eu lembro que eu apanhei muito na rua, de chute no rosto, soco no nariz. Olha, meu irmão, tanto assim, ou serviu para fazer harmonização facial, ou piorou. Mas eu lembro quando passou alguns anos, e eu reencontrei essas pessoas, e eu pude ajudar essas pessoas. E algumas dessas pessoas eu fui professor de teologia depois. E eu fico muito feliz de poder honrar a Deus com tudo isso. O cristianismo hoje, ele é muito diferente do que era antes. Paulo, João, Policarpo, vários. Eles sentiam a alegria de Deus quando eles estavam diante de uma situação péssima, que os prejudicava, porque ali eles podiam provar para eles, podiam provar para as pessoas e dizer para Deus o quanto eles amavam a Deus, numa situação de prova desse jeito. Era uma oportunidade que Deus estava dando para eles. Tem um livro chamado, é um livro do, meu Deus do céu, J. Fox, o Livro dos Mártires, um livro escrito em 1560, e ele fala do primeiro mártir, Jesus Cristo, e então ele vai falando de vários e vários ali, como cada um morreu, como foi as fases e a vida de cada pessoa ali. E aí John Fox falece em 1580, mas você vai ver a descrição de cada situação, onde os cristãos, eles eram queimados vivos ali. E eles glorificavam a Deus até quando o fogo estava começando a queimar. E eles chegavam a desmaiar de dor, depois de ter perdido já a ponta dos dedos, da dor extrema que se vinha, e tantas coisas assim. Eu e você não estamos passando por uma fogueira assim, né? Eu e você não estamos passando, por mais que talvez na oração e no discurso eu e você falamos que nós temos a disposição de pregar o evangelho, até na Coreia do Norte, que é o lugar que mais persegue cristão no mundo. Mas às vezes não consegue suportar coisas aqui, não é? Para finalizar, uma vez eu vi uma história de Deus chegando para um rapaz jovem ainda, devia ter uns 40 anos, e falou para ele bem assim: fulano, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E se eu permitisse que você não tivesse os 2 braços, você continuaria me amando? Ele pensou na dificuldade, tudo aquilo. Sim, Senhor, eu te amaria. E se eu permitisse que você ficasse cego também, você me amaria? Ele pensou em toda aquela dificuldade. Puxa, Deus vai permitir tal coisa. Eu sem os braços, sem a vista, você me amaria? E ele pensou, bem, é o que vale a pena. Sim, Senhor, eu te amaria. E se eu permitisse que você também não tivesse as tuas pernas? Ele, bem, eu acho que eu seria um peso de porta. Eu não sei o que eu seria. Mas, Senhor, eu tenho certeza que vale a pena. Eu te amaria. Aí Deus fala para ele, então por que você não me ama? Se eu dou tudo para você. Se eu dou tudo para você. Se alguém quebrou os teus pés, Deus tem tudo para você. Tenha coragem. Deus tem dado a oportunidade para mim e para você de honrar o nome dele. E eu não sei o que fizeram contra a tua vida quando você era criança. Eu não sei o que se passou na tua vida. E eu não sei por que Deus se revela a algumas pessoas e a outras não. Mas eu quero orar por você, para que Deus se revele a você, para que Deus console você. Eu quero orar pela tua vida, para que essa fé, ela seja viva. E essa mesma fé que te faz vencer e avançar, te faça resistir nos dias de grande provação. Se coloque em pé, por favor. Coloca a mão no teu peito. O que é mais difícil na tua vida no momento? O que mais afronta a tua fé no momento?
o que aconteceu na tua vida, no teu passado, teu pai, tua mãe, os teus avós, o que aconteceu, seja o que for. Não se esqueça quem é Deus. Não se esqueça daquele que te chamou. Não se esqueça daquele que continua te chamando e te mantendo. Não tenha medo de descer as águas do batismo. Não tenha medo de se posicionar com Ele. Eu vou orar com você e você vai dizer essas coisas para Deus. Confesse a tua fé. Santo Deus, amigo de todas as horas, o Senhor sabe da sinceridade de cada irmão e cada irmã aqui. O Senhor sabe do amor, do ídolo que cada um tem aqui, a disposição que cada pessoa tem. O Senhor sabe do passado sofrido, sabe do passado dolorido, sabe das percas, os roubos que teve de herança, de uma cultura desastrosa, onde alguém que não pediu foi colocado, foi atrapalhado, foi atrapalhada, foi roubado. Talvez roubar até a sua pureza, mas Deus, o Senhor pode consolar esse coração com a tua presença que promove ternura, a tua presença que confia na tua justiça, a tua presença que traz humildade e reconhecimento. Esse é o culto da sabedoria que liberta, Senhor. Então liberta os corações aqui, os corações que estão em casa me assistindo, liberta esses corações, Santo Deus, porque o Senhor é santo e poderoso. Assim, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor este poder, esta graça, e como eu sempre fui atendido pelo Senhor, eu quero apelar, te pedindo esta graça, mais uma vez, a todos que estão aqui e a todos que estão assistindo, pois Satanás tem que ser derrotado mais uma vez. É a nossa oração, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, e todos digam, que Deus abençoe a tua vida, aplauda Jesus Cristo.